Muito bem, queridos alunos, primeiro ano do ensino confirmatório, vamos continuar a nossa análise a partir do livro de Gênesis, capítulo 42, que foi onde nós paramos semana passada. Nós vamos avançar vendo aqui o relato da história de José, o reencontro dele com os irmãos e alguns detalhes bem interessantes sobre esse momento. Como a gente sempre fez, vamos pedir e invocar a presença do Senhor através de oração. Querido Deus, amado Pai Celeste, obrigado por mais uma vez podermos aprender sobre a Tua Palavra. Guarda e cuida de todos nós, ilumina-nos neste momento de aprendizado sobre a história do Teu povo escolhido, o povo de Israel. Isso te pedimos em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Gênesis capítulo 42, você pode abrir a sua Bíblia, eu vou citar alguns textos que você poderá ver, acompanhar, e assim faremos na nossa aula de hoje. O que está acontecendo? José foi conduzido ao cargo de governador do Egito, apenas inferior ao próprio rei, ao próprio faraó. Com toda a autoridade, com toda a sabedoria que José tinha de Deus, ele planejou aqueles 7 anos de colheitas abundantes, preparou para o período de fome, que propriamente vai começar agora nesse momento. Gênesis capítulo 42. O autor bíblico, ele começa se referindo a Jacó. Jacó está localizado aonde? Ele está situado aonde? Na terra de Israel. Lembra que Abraão passou por um momento de grande seca, de grande fome, escassez de alimentos, né? Isso também está acontecendo agora com Jacó. É algo cíclico, volta e meia acontece. Com Jacó está acontecendo, com a família de Jacó. A falta de alimentos. E o que Jacó diz? Diz para os filhos, né, os irmãos de José, vão lá para o Egito e busquem alimentos para que a gente não morra de fome. Quem são esses 10 irmãos de José citados no versículo 3? Olha o versículo 3, acompanha comigo. A leitura diz assim: Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar alimentos. Se nós entendemos que as tribos de Israel são 12, quem são ou quem é que está elencado nessas 12 tribos de Israel? Você já fez este exercício, lembra? Os 12 filhos de Israel. Aqui ele vai citar 10 irmãos de José. 10 irmãos por quê? Porque o Benjamim, ele não vai para o Egito, que é o mais novinho de todos, né? E o próprio José, que a rigor está morto, né? Esse era o pensamento que o pai Jacó tinha sobre o filho José. Chegando no Egito, José vai reconhecer os irmãos. Está no versículo 7. Olha na tua Bíblia, acompanha a leitura. Diz assim: Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhe perguntou com voz dura: Vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar alimentos. E aí José ele vai criar toda uma situação, vai encenar toda uma situação para quê? Para ver se de fato existe alguma possibilidade de aproximação dele, José, com aqueles irmãos, né? Ele vai devagarinho, tendo esse tipo de contato. Primeiro ele vai ser duro, ele não vai se revelar no começo. Lá mais adiante ele vai fazer isso, né? E tanto é que José reconhece os irmãos. Agora,
Por que os irmãos não reconhecem José? Você saberia dizer? Por que os irmãos de José não reconheceram ele? Tá aí uma boa pergunta. Gostaria que você pensasse nisso e depois a gente pode trabalhar mais esse assunto, né? A partir do versículo 25, o que nós vamos encontrar? Os irmãos de José, então, eles voltam para Canaã, e aí tem toda aquela situação do dinheiro escondido dentro de um dos sacos de alimento, de grãos, de ração, né? Então, na verdade, o que aconteceu? José devolveu para os irmãos o dinheiro que os irmãos haviam pago pelos grãos, pelo alimento, né? José deu de graça aquele alimento sem problema nenhum. Quando chegaram em Canaã, então os irmãos eles vão contar ao pai tudo o que havia acontecido, né? Está a partir do versículo 29. Contar tudo o que está acontecendo. Tudo o que aconteceu lá no encontro com o governador do Egito. Mais adiante, a partir do versículo de número 34, vai ter uma exigência daquele governador do Egito, né? Qual era a exigência? Da próxima vez que vocês vierem para mim, tragam o seu irmão mais novo, o Benjamim, que não havia ido. Por que o governador do Egito quer que o Benjamim venha junto na próxima vez que eles forem buscar alimentos? Porque, obviamente, José quer conhecer o irmão que ele não conhecia, né? Que ainda não havia nascido à época em que ele viveu, né? Em que ele estava junto com a família lá na terra de Canaã. Capítulo 43 vai mostrar que a fome aumentou, continuava forte. Se nós hoje temos o problema do Covid-19, em outros momentos da história, outras situações aconteceram que prejudicaram as populações, os países, as nações. As guerras é um exemplo disso. Aqui no texto bíblico, a fome, a falta de alimento, a mortandade dos animais, até mesmo, quem sabe, das pessoas. Então, no capítulo de número 43, vai ser demonstrado, vai ser dito que os irmãos de José vão voltar para o Egito, vão retornar ao Egito para comprar alimento. Mas aí eles já sabem, né? Tinham que levar o menino Benjamim, porque senão eles não iriam conseguir comprar alimento. Quando chegam lá no Egito, os irmãos, então, eles dialogam com o governador, que eles acham que é o governador, e é o José. Como é que eles não reconheciam os irmãos? No Egito Antigo, as pessoas usavam uma quantidade, um tipo de roupa bastante, vamos chamar assim, esquisita, né? Usavam até mesmo adereços na cabeça e lenços, e é dessa forma que José não era reconhecido pelos próprios irmãos. Ele, José, reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele, né? Então aqui no capítulo 43 vai nos mostrar os irmãos de José voltando ao Egito, e ali tem um versículo que é bastante interessante, né? Após José conhecer o Benjamim e saber sobre o Jacó, que na verdade é pai dele, né? Vai ter um detalhe interessante. No versículo 32, capítulo 43, versículo 32, lá diz assim: serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. Os israelitas e os egípcios, eles não se sentavam à mesa por uma questão
de profissão de fé, de confiança, de doutrina, né? Por questões religiosas, eles não se sentavam juntos. Muito bem. Capítulo 44, eu preciso terminar o livro de Gênesis agora com vocês, então. O episódio do copo de José, onde vai ser colocado dentro de um dos sacos e depois José vai oferecer a denúncia que eles estavam roubando, mas tudo isso para retardar a ida dos irmãos para a terra de Canaã. E José, então ele vai, na verdade, preparar o terreno para o capítulo 45, onde ele vai dizer, vai se revelar como sendo o irmão deles, né? Gênesis 45 vai revelar José quem ele é, o irmão de Rúben, Issacar, Zebulon, Naftali, Benjamim e todos os demais, Gate e assim por diante, né? Capítulo 45, então, o que nós vamos perceber? José, ele vai, de maneira muito emocionante, ele vai se revelar, né? E também essa informação vai ser dada a Jacó. Imaginem vocês, o velho pai Jacó, a tristeza dele pela perda do filho, né? Que teria sido trucidado por feras selvagens. Agora ele descobre que o filho está vivo. E que o filho é inteligente. Ele é não só inteligente, mas ele é capaz. Ele é governador da terra do Egito. Então, no capítulo 45, termina com a frase muito forte do pai Jacó, dizendo: já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de eu morrer. Então, no capítulo 46 vai acontecer a transferência da família de Jacó para o Egito. E aqui no capítulo 46 vocês vão encontrar informações muito importantes, que depois comparadas com o livro de Êxodo, vai nos dar uma ideia do tamanho da população que eram os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Lembra quando Deus prometeu a Abraão: tu vais ser o pai de uma grande nação? O que o Abraão fez? O que a Sara fez? A Sara chegou a rir, né? Por que eles não acreditaram? Primeiro, porque eles eram velhos, né? Eles já não tinham todo esse vigor em relação à questão da sexualidade, já eram idosos. Segundo lugar, a Sara, coitada, ela era estéril, diz o texto bíblico, a palavra de Deus diz que ela era estéril. E mesmo nessa configuração, Deus age, Deus cumpre as suas promessas. E agora nós vamos ver o cumprimento dessas promessas divinas. Capítulo 46, então, a família de Jacó vai para o Egito, sai de Canaã, vai morar no Egito. E quantas pessoas que compõem esse grupo todo, né? Aí eu quero que você sublinhe, marque na sua Bíblia. Capítulo 46, versículo de número 26 e 27. Capítulo 46, 26 e 27, você vai marcar na sua Bíblia. Eu vou voltar a esse número aqui mais para frente, tá? O texto bíblico diz assim: ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito, assim foram de 70. O total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Família de Jacó, que saiu de Canaã e foi morar no Egito, 70 pessoas. Grave esse número, essa informação. Nós vamos voltar a essa informação mais adiante. Perfeito? Onde é que esses descendentes de Jacó eles ficaram morando? Olha
a informação no versículo 33 e 34 desse capítulo 46. Capítulo 46, versículo 33 e 34. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Essa região, então, onde os descendentes de Jacó foram morar. Muito bem. Capítulo 47 vai nos mostrar ainda mais algumas ações de José como governador do Egito, né? José como administrador, como uma pessoa abençoada, alguém de uma rara capacidade, não apenas intelectual, mas uma capacidade moral. José não se corrompeu, né? José, num mundo que a gente fala tanto de corrupção, de subornos, caixa 2 e etc e tal, o José, ele se mostra íntegro, correto. Aliás, isso é o que se espera de todo cristão, né? Que seja correto nas mínimas ações, nas mínimas atitudes. Esse é José. José, ele é íntegro, ele não se corrompe com toda aquela situação lá no Egito. No versículo 27, nós vamos ver então, acompanhar o pedido último de Jacó. Qual é o pedido de Jacó? Ele não quer ser sepultado ali no Egito, né, no meio de uma população estrangeira, uma população que não era o seu povo. Ele quer ser sepultado lá na terra de Canaã. Capítulo 48 e 49, nós vamos observar a bênção de Jacó sobre os filhos, e no final do 49, a morte e o sepultamento de Jacó, a morte e o sepultamento de Jacó, que foi sepultado em Macpela, né? Que era Macpela mesmo? Era um cemitério famoso? Lembra de uma das questões que eu já fiz para ti? Procura lá, descubra o que é essa, ou lembre o que é Macpela, né? Que está no versículo de número 29 e 30, então, do capítulo 49 de Gênesis, né? Ali está a referência a Macpela, onde inclusive estavam sepultados o Abraão, a Sara, o Isaac e a Rebeca, né? E também a Leia. Então ali estavam sepultados esses patriarcas, né? Abraão, Isaac, e agora o Jacó também vai ser sepultado lá. O capítulo 50, que é o último de Gênesis, Gênesis tem 50 capítulos, vai nos mostrar o final da história de José. José vai morrer com 110 anos, versículo 26, e o corpo de José, ele não vai ser sepultado. Olha que interessante. Olha no versículo 26 e descubra o que vai ser feito com o corpo de José. Ele vai ser embalsamado. O que é embalsamar? Significa retirar todos os órgãos internos, os líquidos, né? Sangue, etc. e tal. E o corpo, então, ele passa por esse processo chamado embalsamamento e colocado num caixão. O corpo de José, no futuro, muito tempo depois, quando os israelitas fazem o caminho de volta para Canaã, os israelitas eles vão levar o caixão com o corpo de José junto, para que José seja também sepultado lá na terra de Canaã. Tá? Lembro ainda aqui nesse último capítulo de Gênesis, já estamos com 19 minutos de aula, o nome dos filhos de José, não te esquece o nome dos filhos,
Efraim e Manassés, né? Não te esquece que as 12 tribos de Israel, que são, teoricamente, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel não contemplam o José, né? Então, ao invés do José, vai ter os filhos dele, o Efraim e o Manassés, né? Então, Efraim e Manassés serão tribos do povo de Israel, na verdade, descendentes de Jacó, ok? Leiam, então, desde o capítulo 42, né, que nós começamos a ler. São só 8 capítulos, é uma leitura bem rápida, uma história conhecida, uma história muito gostosa. E em seguida eu vou mandar questões, então, escritas para vocês. Vocês, por favor, me copiem no caderno, respondam. Podem pedir a ajuda do pai e da mãe. É interessante que vocês façam juntos, porque tem algumas perguntas que eu faço assim de uma ordem um pouquinho mais difícil, né? Para que vocês possam, então, ou tenham essa condição de perguntar para o pai, para a mãe, enfim, algum responsável para ajudar a responder, tá bom? E procurem sempre me responder, no máximo ali até domingo. Tirem a foto do material, me mandem até domingo, que aí segunda-feira, normalmente quando é meu dia de folga aqui, eu corrijo esse material e vou fazendo algumas anotações sobre alguns que ainda não me enviaram, tá? Eu tenho anotado tudo aqui, tenho guardado, e depois disso eu vou levar em conta na avaliação, certo? Por enquanto não tem data para voltar às aulas presenciais, não tem. Então continuaremos a nos encontrar aqui pelo canal do YouTube. Legal? Boa semana, fiquem com Deus.